Olá, estudantes do segundo semestre da terceira etapa aqui da Educação de Jovens e Adultos. Hoje vamos de aula número 2, aqui no nosso módulo 1, unidade 1. Nós seguimos com esse assunto que está aí na tela, Introdução à Zoologia. Apresentei para vocês na aula anterior. Vamos retomar alguns pontos e seguirmos adiante, então. Olha só. Vocês já sabem, né, que zoologia é uma área de estudo dentro da biologia que estuda os organismos pertencentes ao reino Animalia, também chamado reino animal. Então, se eu perguntar qual é o objeto de estudo da zoologia, você já pode dizer os animais, tá? Então, nós vamos ver algumas características interessantes sobre eles, como, por exemplo, a sua evolução. Você sabia que estima-se que os animais eles tenham surgido primeiramente nos oceanos? Esse seria então o seu habitat inicial, primordial. Isso teria acontecido há aproximadamente 600 milhões de anos, em um período chamado pré-cambriano. E estes primeiros animais seriam aí derivados, evoluídos a partir de organismos eucariontes, como nós já vimos na aula anterior, e teria dado origem a seres que são pluricelulares, tá? Então, todos os animais, como você já sabe, são organismos pluricelulares ou multicelulares eucariontes. E aí na imagem você vai ver um organismo que ele existe atualmente, né, e ele é semelhante ao que os cientistas concordam que seria, então, um dos primeiros animais aquáticos que teriam evoluído durante a história de formação do nosso planeta Terra. E outra característica que vocês já sabem, que eu vou ampliar aqui, é que os animais são heterótrofos. O que significa isso mesmo? Dizer que um organismo é heterótrofo ou heterotrófico significa que esse organismo ele precisa obter o alimento pronto do meio. Ele não produz o próprio alimento. Quem produz o próprio alimento? Está aí no desenho, vou até indicar. Quem está em primeiro lugar aí nessa cadeia alimentar, pessoal? São os produtores. Tá? Como produtores, nós temos, por exemplo, nos ambientes terrestres, as plantas. Por que que as plantas são chamadas de produtores ou produtoras na cadeia alimentar? Porque elas são responsáveis pela produção da matéria orgânica. Tá? Então, são aqueles animais capazes de transformar a energia luminosa do sol em energia química e armazená-la nos seus próprios corpos, no seu organismo. E aí essa matéria, ela passa para os próximos seres vivos na forma da cadeia alimentar, através da cadeia alimentar. Quem se alimenta dos produtores exclusivamente, né? Lembra lá? São animais que têm o hábito que herbívoro, são os herbívoros. Numa cadeia alimentar, os herbívoros ocupam então essa segunda posição, que aí está indicada por quem? Olha só, tem aqui um exemplo, né? Uma planta serve de alimento para um roedor. Esse roedor, nesse caso, ele é um consumidor primário. Nós sabemos que roedores podem ser onívoros, lembra disso? O que é um animal onívoro? Que se alimenta de produtos de origem animal ou vegetal. E aí, na sequência, tem uma serpente que se alimenta do roedor e tem aí uma ave de rapina que se alimenta da serpente. Então, temos aí consumidor primário, secundário e terciário. Então, a partir aí do segundo, nós temos todos eles que são o quê? Animais, que são o nosso objeto de estudo aqui. Falando de outras características, tá? Podemos classificar os animais de acordo com a sua forma de obtenção de oxigênio. Animais precisam obter oxigênio para realizar metabolismo celular. E a maneira como eles vão obter oxigênio é variada. Porém, são todos aeróbios, todos os animais dependem do oxigênio. Esteja ele dissolvido na água ou no ar. Tá? Então, por exemplo, vou comentar aqui sobre algumas maneiras que alguns animais obtêm oxigênio.
A minhoca, que é um anelídeo, que eu já havia comentado anteriormente, ela é capaz de fazer uma respiração cutânea, né? Então, quer dizer, ao longo de toda a superfície do corpo, por isso que aqui está um símbolo de um círculo, ao longo de toda a superfície do corpo, ela consegue realizar ali essas trocas gasosas por difusão. Insetos e aracnídeos, que são artrópodes, possuem um sistema semelhante a traqueias, tá? Então, pequenas traqueias que se comunicam com o exterior do corpo e levam oxigênio para a parte interior. Temos também diferentes espécies de peixes, peixe pulmonado e os peixes não pulmonados. A diferença é que os peixes pulmonados, eles conseguem retirar o oxigênio, além da água, também do ar, enquanto que os peixes que possuem brânquias fazem essa respiração branquial, retirando o oxigênio dissolvido da água. Esse tipo de animal, que é o axolote, é um anfíbio, ele vai apresentar essas estruturas parecidas com brânquias, mas externas ao seu próprio organismo. Mamíferos apresentam respiração pulmonar, como nós mesmos, os seres humanos. Temos pulmões e através desses órgãos nós realizamos trocas gasosas. Como assim? O ar entra para os pulmões, deixa ali o gás oxigênio, nosso corpo absorve gás oxigênio e devolve o gás carbônico que sai durante a expiração junto com esse ar, tá? Então, por isso que nós chamamos de trocas gasosas. Então, todos os animais dependem do oxigênio para realizar a sua respiração, sendo esse oxigênio dissolvido na água ou no ar, certinho? E outra característica aqui, os animais, eles apresentam simetria. Significa que se você dividir o corpo deles em alguns planos, você vai ver que esses planos podem ser simétricos, como por exemplo aqui, a simetria apresentada por animais como a borboleta, que é bilateral, tá? Então, se eu traço um plano de divisão desse corpo aqui de maneira longitudinal, vou ter um lado direito que é espelhado de um lado esquerdo. Então, eu chamo esse tipo de simetria de bilateral. Existem animais que não apresentam simetria, a minoria deles. Então, nós chamamos de assimétricos, como, por exemplo, as esponjas. E existem animais que têm essa simetria radial ou radiada, que nós conseguimos, então, dividir, seccionar esse corpo em vários planos de simetria. E cada plano, então, semelhante um ao outro, formando aí raios, né? Então, como que acontece, por exemplo, no corpo de alguns quinidários. O ser humano apresenta que tipo de simetria? Consegue pensar aí com base nas imagens? O corpo de um ser humano apresenta simetria bilateral, da mesma maneira que posto aí para o exemplo da borboleta. Outra característica de todos os animais é o seu desenvolvimento embrionário. Inicialmente, todos os animais passam por estágios semelhantes. Aliás, todos os animais surgem a partir da reprodução. Reprodução sexuada com união de gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoide, tá? Então, o óvulo é o feminino, é fecundado pelo espermatozoide masculino, forma-se uma única célula. Essa primeira célula que eu vou indicar aqui, que é o zigoto. Essa célula inicial passa por processos de divisão celular, chamados de segmentação ou clivagem, e cada célulazinha desse montinho de células é um blastômero. O montinho de células, parecendo uma bola maciça, é chamado de mórula. Posteriormente, abre-se uma cavidade nessa mórula. Se a gente partir ela no meio, ela deixa de ser mórula, né, quando ela abre essa cavidade. E aqui nessa imagem, como se a gente tivesse com ela partida ao meio, você vai ver que tem uma cavidade interna, daí então ela passa a ser chamada de blástula. E todos os animais, durante o seu desenvolvimento embrionário, passam por estes estágios, tá? De zigoto,
mórula e blástula, tá? Então, ou você vai ouvir e ler por aí, estágio de blastocisto, que todos os animais passam por eles. E outras características, a gente pode diferenciar aqui os animais de acordo com a formação dos seus tecidos. Sabia disso? Todos os animais são seres eucariontes, ou seja, suas células têm núcleo. E essas células vão formar tecidos, conjunto de células com forma e função semelhante, formam tecidos. Conjunto de tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, conjunto de sistemas formam um organismo, como por exemplo, um organismo multicelular, que é o ser humano, tá? E quanto à formação desses tecidos, os animais podem ser de dois tipos, dá uma olhadinha. São parazoários, como é o caso das esponjas, cujo organismo delas, o corpo delas, não é formado por tecidos verdadeiros. As esponjas, elas apresentam cerca de 5 tipos diferentes de células, e essas células não formam tecidos especializados, tá? Por isso que nós chamamos, então, e classificamos as esponjas como parazoários. Seria um grupo à parte, paralelo. E os eumetazoários, que esse prefixo eu seria o verdadeiro, eu significa verdadeiro, verdadeiros animais, que tem organismo formado por tecidos, e aqui eu trouxe o exemplo também de um outro animal aquático, na verdade 2, né? Tem 2 animais nessa imagem de baixo, você consegue identificar quais são? Esse aí você já deve ter visto aí num filme, é o peixe palhaço, e aqui tem uma anêmona, que é um quinidário, esses tentáculos são de um quinidário, e é um animal também, que são eumetazoários. Outra característica dos animais, a gente pode diferenciá-los quanto aos folhetos embrionários, ou seja, os tecidos do embrião. O embrião, lembra aquele estágio que eu mostrei lá de blástula? E se o embrião, ele tem 2 tecidos só, chamados de, cadê ele aqui? Endoderme e ectoderme, ele é chamado de diblástico. Se ele tem 3 tecidos embrionários, além da ectoderme e da endoderme, ele tiver a mesoderme, ele é chamado de triblástico. Então, outra característica, quanto à presença de celoma, tá? Celoma é a cavidade interna presente no corpo dos animais. Ela tem relação com aqueles folhetos embrionários, tá? Todos os animais que apresentam os 3 folhetos embrionários, eles vão ter ali uma forma de classificação, que é essa aqui, ó. Celomados, olha, pseudocelomado ou celomado, tá? O que é o celomado? O celomado verdadeiro é aquele animal cuja cavidade interna é revestida completamente pela mesoderme. E o animal que ele é pseudocelomado, ele tem a cavidade interna do corpo, que será revestida pela tanto a endoderme quanto a mesoderme. Eu estou falando de uma etapa de desenvolvimento de embrião. Essa cavidade interna é todo o espaço que vai ser ocupado posteriormente pelos órgãos deste animal. E quanto à presença de vértebras, nós temos uma classificação também. Animais que podem ser vertebrados, olha aí, com os esqueletos mostrando a presença das vértebras e do crânio, e podem ser também invertebrados, como aqui representado por diferentes insetos. Insetos são exemplos de invertebrados, mas a água-viva, os poríferos, os anelídeos também são outros exemplos de animais invertebrados. Vamos fechar com um exercício, então? Aqui temos uma pergunta apenas. É comum observarmos na descrição dos animais uma referência à presença ou ausência de celoma. Essa estrutura presente em alguns seres vivos pode ser definida como, letra A,
Uma cavidade corporal revestida internamente pela endoderme? Uma cavidade corporal rica em sangue e parcialmente revestida pela mesoderme? C. Uma cavidade corporal revestida completamente pela mesoderme? D. Uma cavidade corporal rica em fluidos e revestida pela ectoderme? Ou letra E. Uma cavidade corporal revestida por todos os 3 folhetos germinativos? O que você acha pelo que eu falei? Conseguiu pegar aí a informação e responder? Eu mostro aqui a resposta correta é letra C. É uma cavidade corporal revestida completamente pela mesoderme. E assim encerramos mais esta aula sobre características e classificação dos animais. Ok, pessoal? E nos vemos então numa próxima. Até lá e tchau, tchau!